5 detalhes que podem estar afetando e muito o sono do seu bebê. Eu vou te dar nesse vídeo de graça alguns dos pontos que eu analiso dentro da mentoria da rotina ideal. Sabe quando a mãe segue a rotina certinha e muitas vezes ela fala, eu sigo a rotina perfeita aqui e não tá funcionando? Muitas vezes existe um detalhe que pode passar imperceptível para muitas consultoras do sono, mas estão dentro da minha avaliação. Então já favorito esse vídeo para você observar na sua casa também se algum deles pode estar acontecendo. O primeiro detalhe, e eu acho que o menos pensado, é a suplementação. Aqui eu vou falar de 3 suplementações, a vitamina D, o ferro e a vitamina A. Começando pela vitamina D, que é essencial e recomendada a partir dos 7 dias de vida para todos os bebês. Em primeiro lugar, a gente recomenda que ela seja oferecida na parte da manhã, porque à noite ela pode deixar o bebê mais agitado. Outra coisa importante de se observar é se na composição dessa vitamina existe óleo de amendoim. Esse óleo de amendoim pode causar desconforto em alguns bebês, não em todos, mas se o seu bebê tem desconforto digestivo e ele consome esse tipo de vitamina, vale você conversar com o pediatra para tentar fazer uma substituição. A segunda suplementação, e também muito importante, é o ferro, que em geral é recomendado a partir dos 3 meses de vida do bebê. Se você está oferecendo ferro para o seu bebê, ele também pode causar alguns desconfortos digestivos, principalmente sulfato ferroso. Se você oferece sulfato ferroso, seu bebê tem desconforto digestivo, converse com o pediatra para substituir. Outra coisa é que o ferro seria muito interessante a gente ofertar na parte da manhã, justamente por conta desses desconfortos digestivos que podem atrapalhar o sono noturno. Mas aí você dá um intervalo de preferência entre o ferro e a vitamina D. Agora, se o seu bebê não faz uso de ferro e é maior de 3 meses, pode ser que ele esteja necessitando do ferro. A ausência de ferro causa muito distúrbio no sono. E a terceira suplementação seria de vitamina A. A vitamina A é muito comum causar desconfortos digestivos, principalmente cólica. Então, se o seu bebê faz uso de vitamina A e tem muitas crises de cólica, converse com o pediatra, porque em geral não existe recomendação de oferta de vitamina A para bebês menores de 1 ano, a menos que eles vivam em ambientes com alto índice de desnutrição. Agora, se você se alimenta bem e amamenta, ou se o seu bebê faz uso de fórmula, em geral não existe essa recomendação, muito menos diária pela SBP. Agora, o segundo detalhe são o uso de probióticos. Se o seu bebê faz uso de probióticos desde os 7 dias de vida e ainda assim ele tem problemas digestivos, muitas crises de cólica, muitas crises de gases, talvez isso esteja sendo causado pelo probiótico. O ideal é a gente aguardar os 15 dias de vida do bebê para ver se ele vai ou não apresentar cólica e, se apresentar cólica, a gente avaliar qual que é o melhor probiótico para esse bebê. Oferecer como forma de prevenção sem saber se o bebê precisa ou não, isso pode causar mais desconforto. Terceiro detalhe é a claridade do ambiente. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas existem pequenos detalhes que a gente não observa, como por exemplo, qual que é a dificuldade do sono do seu bebê, em qual horário. Já peguei muitas mães que a dificuldade do sono do bebê era fazer a soneca da tarde, que não saía nem por decreto. E aí quando a gente vai ver, o sol da tarde pega direto no quarto, o que acaba trazendo muito mais luminosidade e atrapalhando o sono. Outras vezes, essas mães relatam que o bebê acorda todos os dias às 5 horas da manhã, por exemplo. E aí, quando a gente vai avaliar, 5 horas da manhã é quando o sol está começando a nascer no local e entra no quarto. Isso tudo pode afetar muito o sono do seu bebê. O quarto detalhe é refluxo. E esse refluxo muitas vezes não é percebida pelas mães porque a gente normalmente associa refluxo como leite saindo. E se o leite não sai, a mãe acha que o bebê não tem refluxo. E quando a gente vai ver, a gente deita o bebê no berço, passa poucos minutos ou no momento em que a gente deita, ele começa a chorar, ele começa a arquear, ele dorme com as costas assim arqueada, com a cabeça em formato de C. Isso pode indicar refluxo e causado por diversos motivos, a gente tem que investigar o motivo inclusive. Por exemplo, hoje de manhã eu já mandei mensagem para uma mãe porque o bebê apresenta alguns sintomas de desconforto digestivo, né? Tanto como refluxo, como gases e cólicas no final do dia. E ela contou que o bebê engasga no mamar. Então isso já levanta um alerta, porque o bebê tá engolindo muito ar. Eu trouxe algumas dicas para ela colocar em prática e vamos ver se melhora. Outras causas de refluxo podem ser a PLV e alguns suplementos, conforme a gente já falou. E o quinto e último detalhe é a alimentação. Bebê que come mal, dorme mal, e bebê que dorme mal, come mal. Eu sei que parece um ciclo sem fim, mas a gente consegue fazer alguns ajustes quando a gente trabalha bem os horários dos mamás, os horários das refeições e os horários das sonecas. Quando a gente traz esse equilíbrio para o bebê, a gente vê um bebê muito mais descansado para comer e muito mais alimentado para dormir. E é isso que a gente trabalha na rotina ideal. Aliás, esse é o grande nome da mentoria.
Porque quando a gente fala de rotina, a gente não fala exclusivamente do sono do bebê. A gente fala sobre alimentação, sobre atividade, sobre preparação desse bebê. E a gente fala também sobre a rotina da família. Muitas vezes a rotina que dizem que funciona para um bebê de uma certa idade não funciona para a sua casa. A sua casa não funciona nesses horários. Isso não significa que você nunca vai ter sucesso. Isso significa que a gente precisa ser maleável, flexível e ajustar para a sua necessidade. Se você sente necessidade de um ajuste na sua rotina e uma investigação mais profunda, entre agora para a rotina ideal. É só clicar no link da minha bio e preencher o formulário.